aí, pessoas, como vocês estão, seres? Vamos dar continuidade à leitura do Céu e o Inferno, Justiça Divina segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Nós estamos no capítulo 6, Criminosos Arrependidos, Verge. Nós estamos falando de entrevistas, né, que eles fizeram com os espíritos em 1863, por aí. É nessas épocas de 1800, porque aqui tem 57, 54. Verge. Assassino de arcebispo de Paris. No dia 3 de janeiro de 1857, Monsignor, arcebispo de Paris, saindo da igreja de Saint-Étienne du Mont, foi ferido mortalmente por um jovem padre de nome Verger. O culpado foi condenado e executado em 30 de janeiro. Até o último momento, não testemunhou nem lamento, nem arrependimento, nem sensibilidade. Evocado no mesmo dia de sua execução, deu as respostas seguintes. Evocação. Estou ainda retido ao meu corpo. É que a vossa alma não está inteiramente desligada do vosso corpo? Não, tenho medo, eu não sei. Esperai que eu me reconheça, que eu não estou morto, não é? Arrependei do que fizestes? Errei em me matar, mas fui empurrado pelo meu caráter que não podia sofrer humilhações. Evocar-me-ei mais uma vez. Por que já quereis ir? Teria muito medo se o visse, temeria que ele fizesse o mesmo comigo. Mas nada tendes a temer, uma vez que a vossa alma já está separada do vosso corpo. Afastai toda inquietação, ela não é razoável. Que quereis? Sempre sois senhor de vossas impressões? Não sei onde estou, eu sou louco. Tratai de vos tranquilizar. Eu não posso, uma vez que sou louco. Esperai, vou fazer voltar toda a minha lucidez. Se orardes, isso poderá vos ajudar a reunir as vossas ideias. Eu temo, não ouso pedir. Orai, grande é a misericórdia de Deus. Oraremos convosco. Sim, a misericórdia de Deus é infinita, eu sempre acreditei. Agora dai-vos melhor conta de vossa posição? É tão extraordinária que eu não posso ainda dar-me conta. Vedes a vossa vítima? Parece-me ouvir uma voz, parecida com a sua, que me diz, eu não te quero mais. Mas é um efeito da minha imaginação. Eu estou louco, digo-vos, porque vejo o meu próprio corpo de um lado e minha cabeça de outro. Entretanto, parece-me que vivo no espaço entre a terra que chamais de céu. Sinto mesmo o frio de um cutelo caindo sobre o meu pescoço, mas é pelo medo que eu tenho de morrer. Parece-me que vejo quantidade de espíritos ao meu redor, mas olhando com compaixão, eles conversam comigo, mas não compreendo. Entre esses espíritos, há algum cuja presença vos humilhe por causa do vosso crime? Eu vos direi que não há senão um termo àquele que feri. Lembrai-vos de vossas existências anteriores? Não estou no vago, creio sonhar. Uma outra vez, é necessário que eu me reconheça. 3 dias mais tarde. Reconhecei-vos melhor agora? Sei, agora não sou mais deste mundo e não lamento. Lamento o que fiz, mas o meu espírito está mais livre. Sei que é melhor. Sei melhor que há uma série de existências que nos dão conhecimentos úteis para nos tornarmos perfeitos quanto a criatura possa. Fostes punido pelo crime que cometestes? Sim, lamento o que fiz e sofro por isso. 15. De que maneira foste punido? Dele sou punido porque reconheço a minha falta e dela peço perdão a Deus. Sou punido pela consciência da minha falta de fé em Deus, e sei que agora não devemos cortar os dias dos nossos irmãos. Sou punido por remorso de ter retardado o meu adiantamento, fazendo falso caminho e sem ter escutado o grito de minha consciência, que me dizia que não era matando que eu chegaria ao meu objetivo, mas deixei-me dominar pelo orgulho e pelo ciúme. Enganei-me e disso me arrependo, porque o homem deve sempre fazer esforços para domar as suas más paixões e eu não o fiz. Que sentimento experimentáveis quando vos evocamos? Um prazer e um temor, porque eu não sou mau. Em que consistem esse prazer e esse temor? Um prazer de entreter-me com os homens e poder em parte reparar a minha falta confessando-a, e um temor que eu não queria definir, uma espécie de vergonha por ter sido assassino. Queríais ser reencarnado nessa terra? Sim, eu peço e desejo encontrar-me constantemente exposto a ser morto e disso ter medo. Monsignor, evocado, disse que perdoava o seu assassino e orava ao seu retorno ao bem. Acrescentou, embora presente, que não se mostrou a ele para não aumentar o seu sofrimento. O medo de vê-lo, que era um sinal de remorso, já era um castigo. O homem que comete um assassinato. Pergunta: o homem que comete um assassínio sabe, em escolhendo a sua existência, que se tornaria um? Não.
Não sabe que escolhendo uma vida de luta, sabe que escolhendo uma vida de luta, há chance para ele de matar um dos seus semelhantes, mas ignora se o fará, porque quase sempre teve luta nele. A situação de Verger no momento da sua morte é quase das que do percebem a morte violenta. A separação da alma, não se operando de maneira brusca, faz com que fiquem aturdidos e não sabem se estão mortos ou vivos. A visão do arcebispo lhe foi poupada porque era necessária para ele explicar o remorso, ao passo que aos outros, ao contrário, são incessantemente perseguidos pelos olhares de suas vítimas. À enormidade de seu crime, Verger acrescenta não estar arrependido antes de morrer. Estava, pois em todas as condições exigidas para incorrer a condenação eterna. Entretanto, apenas deixou a terra e o arrependimento penetrou-lhe a alma. Ele repudiou seu passado e pediu sinceramente para repará-lo. Não foi o excesso de sofrimento que o empurrou, uma vez que não teve tempo para sofrer. Foi pessoalmente o grito da sua consciência, que não escutou durante a sua vida e que escuta agora. Pois que por isso não lhe foi levado em conta, porque há algumas horas de distância. Deus, que o salvaria do inferno, não poderia mais? Porque ele, que foi misericordioso antes da sua morte, seria sem piedade algumas horas mais tarde? Pode-se admirar da rapidez da mudança que se opera, algumas vezes, nas ideias de um criminoso endurecido até o último momento, e naquele que a passagem para outra vida basta para fazê-lo compreender a iniquidade de sua conduta. Esse efeito está longe de ser geral. Sem isso não haveria maus espíritos. O arrependimento frequentemente é mais tardio, daí apenas se prolonga em consequência. A obstinação do mal durante a vida é por vezes uma consequência do orgulho que se recusa a dobrar e confessar os seus erros. Depois, o homem está sob a influência da matéria que lança um véu sobre as suas percepções espirituais e fascina-o. Esse véu é tombado, uma luz súbita o aclara, e ele se encontra como desiludido. O pronto retorno dos melhores sentimentos é sempre indício de um certo progresso moral cumprido, que não pede senão uma circunstância favorável para se revelar, ao passo que aquele que persiste no mal, de forma mais ou menos longa depois da morte, incontestavelmente é um espírito atrasado em quem o instinto material abafa o germe do bem, e a quem são necessárias novas provas para se melhorar. Lemaire. Condenado à pena da morte pelo Supremo Tribunal de Justiça Criminal do Iceland, escutado em 30 de dezembro de 1857, foi evocado em 29 de janeiro de 58. Estou aqui. O que sentimentos experimentais há à nossa visão? A vergonha. Conservaste o vosso conhecimento até o último momento? Sim. Imediatamente após a vossa execução, tivesse conhecimento de vossa nova existência? Eu estava mergulhada numa perturbação imensa, da qual ainda não saí. Senti uma imensa dor e pareceu-lhe que meu coração a sofria. Vi rolar e não sei o que ao pé do patíbulo. Vi sangue correr e a minha dor com isso não se tornou mais pungente. Era uma dor puramente física, análoga à que seria causada por uma grande ferida pela amputação de um membro. Por exemplo? Não. Figurai-vos um remorso, uma grande dor moral. Quando começastes a sentir essa dor, desde que estou livre? A dor física causada pelo suplício era sentida pelo corpo e pelo espírito? A dor moral estava no meu espírito. O corpo sentiu a dor física, mas o espírito, separado dela, ressentia-se ainda. Tivestes o vosso corpo mutilado? Percebi algo informe ao qual me parecia integrado. Entretanto, ainda me sentia inteiro. Era eu mesmo. Que impressão é essa que produziu em vós? Senti muito a minha dor, estava perdido nela. É verdade que o corpo vive ainda alguns instantes depois da decapitação? Gente, eu tô parando porque tem um menininho ali dormindo e se eu for olhar pra ele não acorda. É verdade que o corpo vive ainda alguns instantes depois da decapitação e que o suplicado tem consciência das suas ideias? O espírito se retira pouco a pouco. Quanto mais os laços da matéria o enlaçam, menos pronta é a separação. Disse haver notado no rosto de certos suplicados a expressão de cólera e movimentos como se quisesse falar. É o efeito de uma contração venosa ou um ato de vontade? A vontade, porque o espírito ainda não se retirou. Qual foi o primeiro sentimento que experimentardes entrando em nova existência? Um sofrimento intolerável, uma espécie de remorso pungente do qual ignorava a causa. Reuniste-vos aos vossos cúmplices executados ao mesmo tempo que vós? Para a nossa infelicidade, a vossa visão é um suplício contínuo. Cada um de nós censura ao outro o seu crime. Reencontrastes as vossas vítimas? Eu as vejo. Elas são felizes, os seus olhares me perseguem. Sinto que mergulham até fundo do meu ser, em vão quero fugir-lhes. Que sentimentos experimentais há à sua visão? A vergonha e o remorso.
Eu elevei as minhas próprias mãos e as odeio ainda. Que sentem elas à vossa visão? A piedade. Elas têm tido ódio e sentimento de vingança? Não. Seus votos chamam sobre minha expiação. Não poderíeis avaliar que horrível suplício é tudo dever que tudo. De novo. Elas não têm ódio e sentimento de vingança? A resposta dele, não. Seus votos chamam sobre mim a expiação. Não poderíeis avaliar que horrível suplício é tudo dever a quem se odeia. Lamentai-vos a vida terrestre? Não lamento senão meus crimes. Se o fato estivesse ainda em minhas mãos, eu não sucumbiria mais. O pendor para o mal estava em vossa fraqueza, ou fostes arrastado pelo meio em que vivestes. O pendor para o crime estava em minha natureza, porque não era senão um espírito inferior. Eu quis elevar-me prontamente, mas perdi mais do que as minhas forças. Eu acreditei forte e escolhi uma prova rude, cedi às tentações do mal. Se tivesseis recebido bons princípios de educação, vos enfarias na vida criminosa? Se tivesseis recebido bons princípios de educação, vos afastaríeis da vida criminosa? Sim, mas escolhi a posição onde nasci. Não poderia ter sido um homem de bem? Um homem fraco, incapaz do bem como do mal. Poderia corrigir o mal em minha natureza durante a minha existência, mas não poderia elevar-me até fazer o bem. Quando vivo, acreditáveis em Deus? Não. Disse, todavia, que o momento de morrer arrependestes, é verdade? Ai de mim, vejo que... Acreditei em um Deus vingativo. Tinha medo da sua justiça. Neste momento, o vosso arrependimento é mais sincero? Ai de mim, vejo o que fiz. Que pensais de Deus agora? Eu sinto, mas não o compreendo. Achais justo o castigo que vos foi infligido na terra? Sim. Como esperar resgatá-los? Por novas provas, mas parece que a eternidade está entre elas e mim. Onde estáis agora? Estou no meu sofrimento. Perguntamos em que lugar estáis, junto do médium. Uma vez que estáis aqui, se pudéssemos ver, sobre qual forma apareceríeis? Sobre a minha forma corpórea, a cabeça separada do tronco. Poderíeis nos aparecer? Não, deixai-me. Quereríeis nos dizer como vos evadistes da prisão de Montdidier? Não sei mais, o meu sofrimento é tão grande que eu não tenho senão lembrança do meu crime, deixai-me. Poderíamos dar algum alívio aos vossos sofrimentos? Fazei votos para que a expiação chegue. Benoist, Bordeaux, de março de 1862. Um espírito se apresentou espontaneamente ao médium sob o nome de Benoist e diz ter morrido em 1704, suportado terríveis sofrimentos. Pergunta 1. Que erais quando vivo? Monge sem fé. A falta de crença foi a vossa única falta? Basta para arrastar os outros. Podeis me dar alguns detalhes sobre a vossa vida? A sinceridade de vossa confissão ser-vos-á contada. Sem fortuna e preguiçoso, eu escolhi as ordens não por vocação, mas por ter uma posição inteligente. Fiz para mim um lugar influente. Abusei do poder vicioso, arrastei para as desordens aquele que tinha a missão de salvar. Duro, persegui aqueles que tinham a coragem de censurar os meus excessos e pacíficos em paz. Encheram-se os pacíficos em paz encheram-me as minhas solicitudes. A fome torturou muitas vítimas, os seus gritos frequentemente eram extintos com a violência. Desde então, eu espio e sofro todas as torturas do inferno. As minhas vítimas atiçam o fogo que me devora. A luxúria e a fome insaciadas me perseguem. A sede irrita os meus lábios ardentes, sem que uma gota refrescante lhes caia. Todos os elementos obstinam-se contra mim. Orai por mim. As preces são feitas para os que morrem, para os que morrem. As preces que são feitas para os que morrem vos devem ser atribuídas como a outros? Credes que elas sejam bem edificantes. Elas têm para mim o valor daquelas que eu simulava fazer. Não cumpri as minhas tarefas, dela não encontro o salário. Nunca vos arrependestes? Há muito tempo, mas não veio, senão depois do sofrimento. Como fui surdo aos gritos das vítimas inocentes, o mestre é o surdo aos meus. Reconheceis a justiça do Senhor, confiai-vos a sua bondade e rogai para que vos ajude. Os demônios uivam mais alto que eu, os gritos se afogam na minha garganta, eles enchem a minha boca com breu fervente. Eu o fiz grande. O Espírito não pôde escrever a palavra de Deus.
Não estáis ainda bastante separado das ideias terrestres para compreender que as torturas não suportais são todas morais? Eu as suporto, eu as sinto. Vejo os meus carrascos. Tenho um rosto conhecido, todos têm um nome que retine no meu cérebro. O que pode vos empurrar para essas infâmias? Os vícios dos quais estava imbuído, a brutalidade das paixões. Nunca implorasse a assistência dos bons espíritos para vos ajudar a sair dessa posição? Eu não vejo senão o demônio do inferno, senão os demônios do inferno. Dele tinhais medo quando vivo? Não, nada. O nada era minha fé. Os prazeres a todo preço eram meu culto. Divindades do inferno não me abandonaram. Eu consagrei-lhes a minha vida. Elas não me deixaram mais. Não entrevedes um fim para os nossos sofrimentos? O infinito não tem fim. Deus é infinito em sua misericórdia. Tudo pode ter um fim, quando Ele o quer. Se eu pudesse querer. Não. Deles tinha medo quando vivo? Não, nada. O nada era minha fé. Os prazeres a todo preço eram meu culto. Divindades do inferno não me abandonaram. Eu consagrei-lhes a minha vida. Elas não me deixaram mais. Não entrevedes a um fim para os nossos sofrimentos? O infinito não tem fim. O Deus é infinito em sua misericórdia. Tudo pode ter um fim, quando Ele o quer. Se eu pudesse querer. Por que viestes vos inscrever aqui? Eu não sei como, mas quis falar como queria gritar para me aliviar. Os vossos demônios não os impediram de escrever? Não, mas estão diante de mim e esperam-me, por isso não gostaria de acabar. É a primeira vez que escreveis assim? Sim. Sabíeis que os espíritos podem se aproximar assim dos homens? Não. Como pôde, pois, compreendê-lo? Eu não sei. Que sentirdes para vir perto de mim? O entorpecimento dos meus terrores. Como percebestes que estava aqui? Como quando desperta. Como fizestes para vos pôr em relação comigo? Eu não compreendo, mas não sentiste tu? Não se trata de mim, mas de vós. Tratai-vos dar conta do que fizeste nesse momento em que escrevo. És o meu pensamento, eis tudo. Tratai de vos dar conta. Os bons espíritos que vos cercam nisso vos ajudarão. Não, os anjos não vêm para esse inferno. Tu não estás só. Vede ao nosso redor. Sinto que me ajudaram a pensar em ti. Tua mão me obedece. Eu não toco em ti, eu te tomo, não compreendo. Pedi assistência de vossos protetores, iremos orar junto. Queres me deixar? Fique comigo, eles vão me retomar. Peço-te isso. Fica. Eu não posso permanecer muito tempo. Retornai todos os dias e oraremos juntos, e os bons espíritos vos ajudarão. Sim, quero a minha graça, pedi por mim. Eu não posso. O guia do médium. Coragem, meu filho. Ser-te-á concedido o que pedes, mas a expiação ainda está longe de terminar. As atrocidades que cometestes são em nome sem número, e és tanto mais culpado porque tinhas a inteligência e a instrução e a luz para te guiar. Faliste, pois, com conhecimento de causa, e também os teus sofrimentos são terríveis, mas com o socorro da prece eles se abrandarão, porque verás o fim, e a esperança te sustentará. Deus te vê no caminho do arrependimento que Ele deu a graça de poderes te comunicar, a fim de que sejas encorajado e sustentado. Pensa, pois, frequentemente nele. Deixamo-lo contigo para fortificar-se nas boas resoluções que poderás tomar, com a ajuda dos teus conselhos. Ao arrependimento sucederá nele o desejo da reparação. Será então ele mesmo que pedirá uma nova existência sobre a terra para praticar o bem no lugar do mal que fez? E quando Deus estiver satisfeito com ele e vê-lo bem fortalecido, falo-á entrever as divinas claridades que o conduzirão ao porto da salvação e recebê-lo em seu seio como filho pródigo. Tem confiança? Nós te ajudaremos a cumprir a tua obra. Paulinho. Colocamos esse espírito entre os criminosos, se bem que não tenha sido atingido pela justiça humana, porque o crime consiste nos atos e não no castigo infligido pelos homens. Ocorre o mesmo com o seguinte. O espírito de Castelnaudari. Numa pequena casa perto de Castelnaudari, ocorreram ruídos estranhos e diversas manifestações que consideraram assombradas por algum mau gênio. Por esse fato, ela foi exorcizada em 1848 sem resultado. O proprietário, Sr. D., querendo habitá-la, morreu subitamente alguns anos depois. Seu filho quis habitá-la em seguida, recebeu um dia, entrando em seu quarto, um violento tapa por uma mão desconhecida. Como estava perfeitamente só, não pôde duvidar que ele veio de uma fonte oculta, e foi isso que resolveu deixá-lo definitivamente. Há no lugar uma tradição segundo a qual, quando um crime fora cometido nessa casa,
O espírito deu o tapa, tendo sido evocado na Sociedade de Paris. O espírito que deu o tapa, tendo sido evocado na Sociedade de Paris em 1859, manifestou-se por sinais de violência. Todos os esforços para acalmá-lo foram improdutivos. São Luís, interrogado a esse respeito, respondeu: é um espírito da pior espécie, um verdadeiro monstro. Fizemos-lo vir, mas não pudemos constrangê-lo a escrever, apesar de tudo que lhe foi dito. Tem o seu livre-arbítrio, dele o infeliz faz um triste uso. Este espírito é suscetível a melhorar-se? Por que não? Não são todos estes como os outros? Entretanto, é necessário esperar encontrar dificuldade. Mas, por mais perverso que seja, o mal retribuído com o bem acabará por tocá-lo. Que se ore primeiro, que se seja evocado em um mês, poderei julgar a mudança que nele operará. O espírito evocado de novo mais tarde mostrou-se mais tratável, depois pouco a pouco submisso e arrependido. Das explicações fornecidas por ele e por outros espíritos, resultou que em 1608 habitava nessa casa onde assassinou seu irmão por suspeita de ciumenta rivalidade, ferindo-lhe a garganta enquanto dormia, e alguns anos depois, daquela que fizera sua mulher depois da morte de seu irmão. Morreu em 1659 com a idade de 80 anos, sem ser perseguidos por essas mortes, às quais davam pouca atenção nesses tempos de confusão. Depois da sua morte, não cessou de procurar fazer o mal e provocou vários acidentes causados nessa casa. Um médio vidente assistiu à primeira evocação, viu o momento em que se quis fazê-lo escrever. Sacudia fortemente o braço do médium. Seu aspecto era aterrorizante. Vestia uma camisa coberta de sangue e tinha um punhal. São Luís, quereis nos descrever o gênero do suplício desse espírito? É atroz para ele. Foi condenado a morar na casa onde o crime foi cometido, sem poder dirigir o seu pensamento para outra coisa que não seja esse crime. Sempre diante dos seus olhos, se crê condenado a essa tortura pela eternidade. Constantemente, ele se vê no momento em que cometeu o seu crime. Toda outra lembrança lhe foi retirada e toda comunicação com outro espírito proibida. Ele não pode, sobre a terra, ficar senão nessa casa, e no espaço só lhe restam solidão e trevas. Então a gente pode às vezes ver, mas eles não, e eles não. Haveria um meio de desalojá-lo dessa casa, e qual seria? Querendo se desembaraçar das obsessões semelhantes a espíritos, isso é fácil orando por eles. O que se negligencia sempre fazê-lo. Prefere-se atemorizá-los por fórmulas de exorcismo que os divertem muito. Dando às pessoas interessadas a ideia de olhar por ele, nós mesmos orando por ele, o que faríamos mudar-se? Sim, mas notai que eu disse orai e não fazer orar. Eis 2 séculos que ele está nessa situação. Aprecia esse tempo como se fosse vivo, quer dizer. O tempo lhe parece tão longo ou menos longo como se fora vivente? Parece-lhe mais longo. O sono não existe para ele. Foi-nos dito que para os espíritos o tempo não existe, e que para eles um século é um ponto na eternidade. Não ocorre, pois, o mesmo para todos? Não, certamente. Assim, não é senão para os espíritos chegados a um grau muito elevado ou de adiantamento, mas para os espíritos inferiores, algumas vezes é bem longo, sobretudo quando sofrem. De onde veio esse espírito antes da sua encarnação? Teve uma existência entre as populações mais ferozes e mais selvagens, precedentemente, e veio de um planeta inferior à Terra. Esse espírito está punido bem severamente pelo crime que cometeu? Se viveu entre os bárbaros, deve ser cometido atos não menos atrozes do que o último. Por isso foi punido desse modo? Foi menos punido porque, mais ignorante, compreendia menos a extensão do delito. O estado em que se encontra esse espírito é o daqueles seres vulgarmente chamados condenados? Absolutamente. Há outros bem mais horríveis ainda. Os sofrimentos estão longe de ser os mesmos para todos, mesmo para crimes semelhantes, porque variam segundo o culpado, seja mais ou menos acessível ao arrependimento. Para este, a casa onde cometeu o crime é o seu inferno. Os outros carregam consigo pelas paixões que atormentam e que não podem satisfazer. Esse espírito, apesar da sua inferioridade, sente os bons efeitos da prece. Vimos a mesma coisa para os outros dos espíritos igualmente perversos e da mais bruta natureza, como ocorre que espíritos mais esclarecidos, de uma inteligência mais desenvolvida, mostrem uma ausência completa de bons sentimentos. O que riem de tudo e que há mais sagrado, em uma outra palavra, nada nos toca, e o que não haja neles nenhuma trégua em seu cinismo, a prece não tem efeito senão em favor do espírito que se arrepende. Aquele impelido pelo orgulho se revolta contra Deus e persiste em seus desvios, exagerando-os ainda como fazem os espíritos infelizes. Sobre esses a prece nada pode e nada poderá, senão no dia em que o clarão de arrependimento se manifestar neles.
A ineficácia da prece, para eles, é ainda um castigo. Ela só alivia os não inteiramente endurecidos. Quando se vê um espírito inacessível aos bons efeitos da prece, isso é uma razão para abster de orar por ele? Não, sem dúvida, porque cedo ou tarde poderá triunfar em seu endurecimento e fazer germinar nele os pensamentos salutares. Ocorre o mesmo com certos doentes sobre os quais os remédios não atuam senão depois de muito tempo. O efeito não é apreciável no momento. Sobre muitos, ao contrário, operam prontamente, penetrando-se nesta verdade de que todos os espíritos são perfectíveis e que nenhum está eterno e fatalmente voltado ao mal. Compreende-se que cedo ou tarde a prece tem o seu efeito e que aquela que parece ineficaz à primeira vista não deposita neles menos germes salutares que predispõem o espírito ao bem. E se ela não o tocar imediatamente? Seria, pois, um erro desencorajar-se, porque senão se triunfa logo em seguida. Se esse espírito se reencarnasse, em qual categoria de indivíduo se encontraria? Isso dependerá dele e do arrependimento que sentir. Várias conversas com esse espírito se introduziram nele uma notável mudança no estado moral. Eis algumas de suas respostas. Ao espírito: por que não escrevestes a primeira vez que vos chamamos? Eu não queria. Por que não queríeis? Ignorância e emburrecimento. Podeis, pois, deixar agora, quando quereis, a casa de Casteludare? Se me permite, porque aproveito os vossos bons conselhos. Com isso sentis alívio? Começo a esperar. Se pudéssemos nos ver, sobre qual aparência nos veríamos? Ver-me-eis em camisa sem punhal. Por que não teríeis mais o vosso punhal que fizesses dele? Eu o maldigo. Deus poupa-me a sua visão. Se o senhor de, filho, aquele que recebeu o tapa, retornasse à casa, lhe faríeis mal? Não, porque estou arrependido. E se quisesse ainda vos desafiar? Ah, não peça isso. Não poderia dominar-me. Isso estaria acima das minhas forças, porque não sou senão miserável. Entrevedes o fim de vossas penas? Não ainda. É muito mais do que mereço saber. Graças à vossa intercessão, eles não durarão para sempre. Quereis nos descrever a situação que estáveis antes que vos chamássemos pela primeira vez? Compreendeis que perguntamos isso para ter um meio de vos ser útil e não por um motivo de curiosidade. Eu vos disse que não tinha consciência de nada no mundo senão do meu crime, e não poderia deixar a casa onde cometi, senão para me levar no espaço, onde tudo me era solidão e obscuridade. Não poderia dar uma ideia não poderia dar uma ideia do que é, e disso nada compreendi. Desde que me elevava acima do ar, era noite, era vazio. Não sei que isso era. Hoje, eu sinto muito mais remorsos, e eu não estou mais constrangido a permanecer nessa casa fatal. É-me permitido errar sobre a terra e procurar esclarecer-me pelas minhas observações. Mas então não compreendo senão melhor a enormidade dos meus crimes. E se sofro menos de um lado, as minhas torturas aumentam de outro pelo remorso. Mas ao menos eu tenho a esperança. Se devesseis retomar uma existência corpórea, qual escolheríeis? Ainda não ouvi bastante refleti para sabê-lo. Durante o vosso longo isolamento, pode-se dizer que o vosso cativeiro tivesse remorsos? Nem o menor, e nem foi por isso que sofri por tão longo tempo. Foi somente quando comecei a senti-los que foram provocadas com meu desconhecimento as circunstâncias que conduziram à minha vocação, ao qual devo o começo da minha libertação. Obrigado, pois a vós que tivestes a piedade de mim e me esclarecestes. Vimos com efeito ávaros sofrerem a visão do ouro, para que eles se tornavam uma verdadeira quimera. Orgulhosos, atormentados pelo ciúme de honras que viam dar e que não se dirigiam a eles, os homens que comandaram sobre a terra, humilhados pelo poder invisível que constrangiam a obedecer e pela visão de seus subordinados, que não se curvavam mais diante deles. Os ateus, sofrerem das angústias, das incertezas, encontrarem-se no isolamento absoluto no meio da imensidão, sem encontrar nenhum sequer que pudesse esclarecê-los. No mundo dos espíritos, há alegrias para todas as virtudes, e há apenas para todas as faltas, e aqueles que a lei dos homens não atinge, sempre serão atingidas pela lei de Deus. Além disso, há-se notar que as mesmas faltas, embora cometidas em condições idênticas, são punidas por castigos algumas vezes muito diferentes, segundo o grau de adiantamento intelectual do espírito. Aos espíritos mais atrasados e de uma natureza bruta, como aquele que se trata aqui, são infligidas penas de alguma sorte mais materiais e morais, ao passo que, ao contrário, para aqueles cuja inteligência e sensibilidade são mais desenvolvidas,
Aos primeiros são necessários castigos apropriados à rudeza de sua casca para fazê-los compreender o desagrado da sua posição e ensinar-lhes o desejo de sair delas. Assim, é que somente a vergonha, por exemplo, que não faria senão pouco ou nenhuma impressão sobre eles, seria intolerável para outros. Nesse código penal divino, a sabedoria, a bondade e a previdência de Deus por suas criaturas se revelam até nas pequeninas coisas. Tudo é proporcional, tudo está combinado com uma admirável solicitude para facilitar aos culpados o meio de se habilitarem. E lhes são levadas em conta as menores boas aspirações da alma. Segundo os dogmas das penas eternas, ao contrário, no inferno estão confundidos os grandes e pequenos culpados, os culpados de um dia e os 100 vezes reincidentes, os endurecidos e os arrependidos. Tudo está calculado para mantê-los no fundo do abismo. Nenhuma prancha de salvação lhes é concedida e nem oferecida. Uma única falta ali o precipita para sempre, sem que seja levado em conta o bem que se fez. De que lado se encontra a verdadeira justiça e a verdadeira bondade? Essa evocação não foi de fato do acaso. Como deveria ser útil esse infeliz? A esse infeliz, os espíritos que velam por ele, vendo que ele começava a compreender a enormidade de seus crimes, julgaram que era chegado o momento de dar-lhe um socorro eficaz, e foi então que conduziram as circunstâncias propícias. É um fato que vimos se produzir por muitas vezes. Pergunta-se a esse respeito o que se tornaria e se ele não fora evocado, e o que é de todos os espíritos sofredores que não podem sê-lo, ou aos quais não pensa. A isso foi respondido que os caminhos de Deus para a salvação de suas criaturas são inumeráveis. A evocação é um meio de assisti-los, mas certamente não é o único. Deus não deixa ninguém no esquecimento. Aliás, as preces coletivas devem ter sobre os espíritos acessíveis ao arrependimento a sua parte de influência. Deus não poderia subordinar a sorte dos espíritos sofredores aos conhecimentos e à boa vontade dos homens, desde que esses pudessem estabelecer as relações regulares com o mundo invisível. Um dos primeiros resultados do espiritismo foi ensinar-lhes os serviços que, com a ajuda dessas relações, podem dar aos irmãos desencarnados. Deus quis, por esse meio, provar-lhes a solidariedade que existe da fraternidade, abrindo esse campo ao novo exercício da caridade, e mostra-lhes o lado verdadeiramente útil e sério das evocações, até então desviadas do seu fim providencial pela ignorância e pela superstição. Os espíritos sofredores, portanto, em uma época, tiveram a falta do socorro e das evocações que lhe abrem um meio caminho de salvação. Os encarnados, com isso, ganham talvez mais ainda aquilo que são para eles, novas ocasiões, e fazem o bem, instruindo-se sobre o verdadeiro estado da vida futura. Jacques Latour, assassino condenado pelo Tribunal de Justiça de Fox, executado em setembro de 1864. Numa reunião espírita de 7 a 8 pessoas que ocorreu em Bruxelas em 13 de setembro de 1864, à qual assistimos uma senhora médium que foi solicitada a tomar do lápis, nenhuma evocação especial sendo feita, traçou com agitação extraordinária e em caracteres muito grossos, e depois violentamente ter riscado papel essas palavras: eu me arrependo, Latour. Surpresos com essa comunicação inesperada que ninguém provocara, porque ninguém pensava nesse infeliz, cuja maioria mesmo dos assistentes lhe ignorava a morte, dirigiu seu espiritismo a algumas palavras de comiseração e encorajamento, depois lhe fez essa pergunta: que motivo levou a voz vir entre nós antes que a alhures, uma vez que não chamamos? O médium, que é também um falante, respondeu de viva voz: vi que sois almas compadecentes e que tendes piedade de mim, ao passo que outros me evocam mais por curiosidade que por verdadeira caridade, ou então se afastam de mim com horror. Então começou uma cena indescritível que não durou mais que meia hora. O médium, juntando palavras, gestos e a expressão da fisionomia, evidenciava que o espírito se identificava com a sua pessoa. Às vezes, os seus acentos de desespero eram tão dilacerantes que pintava as suas angústias e os seus sofrimentos com um tom tão doloroso, as suas súplicas eram tão veementes que todos os assistentes, com isso, ficaram profundamente emocionados. Alguns se assustaram mesmo com a superexcitação do médium, mas pensamos que a comunicação de um espírito que se arrepende e que se implora piedade não oferece nenhum perigo. Se ele tomou os órgãos do médium, foi para melhor pintar a sua situação e interessar mais à sua sorte, mas não como os espíritos obsessores e possessivos em vista de se apossar dele para dominá-lo. Sem dúvida, isso lhe foi permitido no seu próprio interesse, e talvez para a instrução de pessoas presentes. Ele exclamou: sim, da piedade, tenho muita necessidade dela, porque não sabeis o que eu sofro. Não sabeis, não o podeis compreender, é horrível. A guilhotina. O que é isso ao lado do que suporto agora?
Não é nada, é um instante, mas este fogo me devora e é pior. É uma morte contínua, é um sofrimento que não deixa trégua, nem repouso que não tem fim. E as minhas vítimas que estão ali ao meu redor, que mostram suas feridas, que me perseguem com seus olhares, elas estão ali diante de mim. Eu as vejo todas, sim, todas. Eu as vejo todas e não posso evitá-las. E esse mar de sangue, esse outro machado de sangue, tudo está ali sempre diante de mim. Sentis o odor do sangue, sempre do sangue? Ei-las, essas pobres vítimas, elas me imploram e eu sem piedade, eu firo. Eu firo sempre. O sangue me embriaga. Eu acreditava que depois da minha morte tudo estaria acabado. E assim foi que desafiei o suplício, desafiei a Deus e reneguei-o. E eis que quando me acreditava aniquilado para sempre, um despertar terrível se fez. Sim, terrível. Eu estou cercado de cadáveres e eu vivo. É terrível, é horrível, mais horrível que todos os suplícios da terra. Se todos os homens pudessem saber o que há além da vida, saberiam o quanto custa fazer o mal. Não haveriam mais assassinos, nem mais criminosos e nem mais malfeitores. Eu gostaria que todos os assassinos pudessem ver o que vejo e suporto. Não seriam mais. É muito terrível sofrer o que eu sofro. Sei bem o que eu mereci, ó meu Deus, porque não tive piedade de minhas vítimas. Eu repeli as suas mãos suplicantes quando elas me pediam para poupá-las. Sim, eu mesmo fui cruel. Covardemente matei-a para ter o seu ouro. Fui-me impiedoso, reneguei-vos, blasfemei sobre o seu santo nome. Quis atordoar-me, por isso queria me persuadir de que vós não existíeis. Oh, meu Deus, eu sou um grande criminoso. Eu o compreendo agora. Mas não tereis piedade por mim? Sois Deus, quer dizer, a bondade e a misericórdia, sois todo-poderoso. Piedade, Senhor, piedade. Isso vos peço, não sede inflexível. Livra-me dessa visão odiosa, dessas imagens horríveis, deste sangue, de minhas vítimas cujos olhares me penetram até o coração como golpes de punhal. Vós que estáis aqui, que me escutais, sois boas almas, caridosas. Assim eu o vejo. Tereis piedade de mim, não é? Orareis por mim. Isso eu vos suplico, não me repilais. Pedireis a Deus que me tire esse horrível espetáculo ante os meus olhos. Ele vos escutará, porque sois bons. Eu vos peço, não me repilais. Como eu repeli os outros, orai por mim. Os assistentes, tocados por seu lamento, dirigiam-se as palavras de encorajamento e de consolação. Deus, se lhe disse, não é inflexível. O que ele pede ao culpado é um arrependimento sincero e reparar o mal que fez. Uma vez que o vosso coração não é endurecido e que lhe pedis perdão de vossos crimes, estenderá sobre vós a sua misericórdia. Não perseverades nas vossas resoluções para reparar o mal que fizestes. Não podeis, em vossas boas resoluções, não podeis, sem dúvida, devolver às vítimas a vida que lhe tirastes. Mas, se pedirdes com fervor, Deus vos concederá que se encontre com elas em uma nova existência, onde podereis mostrar-lhe o tanto devotamento quanto fostes cruel, e quanto ele julgar a reparação suficiente, reentrareis na graça junto dele. A duração de vosso castigo será assim. Está assim em vossas mãos. Depende de vós abreviá-la. Prometemos vos ajuntar com as vossas preces e pedir sobre a vossa assistência dos Espíritos. Diremos em vossa intenção que a prece contida em Evangelho segundo o Espiritismo para os espíritos sofredores e arrependidos. Não diremos aquela para os maus espíritos, porque desde que vos arrependestes, que implorais a Deus que renunciais a fazer o mal, não sois mais aos nossos olhos que um espírito infeliz e nem mau. Dita esta prece, depois de alguns instantes, acalma o espírito de calma e o espírito retomou. Obrigada, meu Deus, obrigada. Tivestes piedade de mim. Essas imagens horríveis me se afastaram. Não me abandonei mais. Enviai-me os bons espíritos para me sustentarem. Obrigado. Depois dessa cena, o médium ficou durante algum tempo prostrado e aniquilado. Os seus membros fatigados. Tem a lembrança de início confusa do que acaba de se passar. Depois, pouco a pouco, lembra-se de algumas palavras que pronunciou sem querer, reconhecendo que não era ele quem falara. No dia seguinte, numa nova reunião, o espírito se manifesta
e ainda recomeçou durante alguns minutos apenas a cena da véspera com a mesma pantomima expressiva, menos violento, e depois escreveu pelo mesmo médio, com uma agitação febril, as seguintes palavras: obrigado pelas vossas preces, já há uma melhora sensível que se produziu em mim. Pedi a Deus com tanto fervor que me permitiu por um momento que os meus sofrimentos fossem aliviados, mas eu verei ainda as minhas vítimas. Ei-las, vedes esse sangue? A prece da véspera foi repetida. O espírito continuou dirigindo-se ao médium. Perdão por me apoderar de vós. Obrigada pelo alívio que dais aos meus sofrimentos. Perdoai ao mal que vos ocasionei, mas tinha necessidade de manifestar-me. Só vós o podeis. Obrigado. Um pouco de alívio se produziu, mas não estou afim de minhas provas. Dentro um pouco ainda as minhas vítimas retornarão. Eis a punição. Eu mereço, meu Deus, mas sede indulgente. Todos vós orai por mim e tende piedade de mim. Latour, um membro da Sociedade Espírita de Paris que orara por esse infeliz espírito e o evocara, dele obteve diferentes intervalos as comunicações seguintes. Fui evocado imediatamente após a minha morte, e não pude comunicar-me em seguida. Muitos espíritos levianos tomaram o meu nome e o meu lugar. Aproveitei a presença em Bruxelas do presidente da Sociedade de Paris com a permissão dos espíritos superiores e comuniquei-me. Voltarei a manifestar-me na sociedade e farei revelações que são um começo de reparação sobre as minhas faltas e que poderão servir de ensinamento a todos os criminosos que me lerão e refletirão sobre o relato dos meus sofrimentos. Os discursos sobre as penas do inferno pouco efeito fazem sobre o espírito dos culpados, que não creem em todas essas imagens atemorizantes para as crianças e os homens fracos. Ora, um grande malfeitor não é um espírito pulsânime, e o medo da polícia é mais sobre ele do que a narração do que os sofrimentos internos. Eis porque todos aqueles que me lerão serão tocados pelas minhas palavras, com os meus sofrimentos que não são suposições. Não há um só padre que possa dizer: eu vi o que dizeis, assistis às torturas dos condenados. Mas quando eu vier dizer: eis que passou depois da morte do meu corpo, eis que foi o meu desencanto, reconhecendo que não estava morto como esperara, e o que tomei com o fim dos seus sofrimentos era o começo de torturas impossíveis de se descrever. Então, mais de um se deterá à beira do precipício onde iria cair. Cada infeliz que se detiver assim no caminho do crime servirá para resgatar de uma das minhas faltas. Assim é que o bem sai do mal, e que a vontade de Deus se manifesta por toda parte sobre a terra como no espaço. Foi-me permitido estar livre na visão de minhas vítimas, que se tornaram os meus carrascos, a fim de me comunicar convosco. Mas deixando-vos, revelazei, e é esse pensamento que me faz sofrer mais do que não posso dizer. Sou feliz quando se me evoca, porque então deixo meu inferno por alguns instantes. Orai sempre por mim. Orai ao Senhor para que se liberte da visão das minhas vítimas. Sim, oremos juntos. A prece faz tanto bem. Eu estou mais aliviado. Eu não sinto mais o quanto o peso do fardo me oprime. Vejo um clarão de esperança que se brilha aos meus olhos e, cheio de arrependimento, eu exclamo: bendita seja a mão de Deus e que seja feita a sua vontade. O médium. Em lugar de pedir a Deus que vos livre da visão de vossas vítimas, convido-os a orar comigo, a fim de pedir-lhe força para suportar essa tortura expiatória. Preferia estar livre da visão de minhas vítimas. Se soubessem que sofro, o homem mais insensível ficaria emocionado se pudesse ver impresso sobre o meu rosto como o fogo e os sofrimentos da minha alma. Farei com que me aconselhais. Compreendo que é um reino um pouco mais rápido de expiar as minhas faltas. Um meio um pouco mais rápido de expiar as minhas faltas. É como uma operação dolorosa que deve devolver a saúde ao meu corpo bem doente. Ah, se os culpados da terra pudessem me ver, quanto ficariam atemorizados com as vossas consequências de seus crimes, que ocultos aos olhos dos homens são vistos pelos espíritos. Quanto à ignorância fatal tantas pobres pessoas. Que responsabilidade assumem aqueles que se recusam à instrução às classes pobres da sociedade? Creem que com os soldados e a polícia podem prevenir crimes. Como estão errados? Os sofrimentos que suporto são horríveis. Depois de vossas preces, eu me sinto assistido pelos bons espíritos, que me dizem para esperar. Compreendo a eficácia do remédio heróico que me aconselhastes e peço ao Senhor que me dê força para suportar esta dura expiação. Da igual, posso dizer, ao mal que fiz. Não quero procurar desculpar os meus crimes, mas ao mesmo salvo alguns instantes de terror que me precederam para cada uma das minhas vítimas no momento da morte. A dor, uma vez cometido o crime, cessou para elas, e aquelas que terminaram suas provas terrestres foram receber a recompensa que esperava.
Mas, depois do meu retorno ao mundo dos espíritos, não cessei, exceto nos momentos de bem, curtos que me comuniquei de sofrer as dores do inferno. Os padres, apesar do seu quadro atemorizante das penas que sentem os condenados, não têm senão uma ideia bem fraca dos verdadeiros sofrimentos que a justiça de Deus inflige aos seus filhos que violaram a sua alma, quer dizer, alguma coisa que não é material. Possa sofrer o contato do fogo material? É absurdo. Eis porque tantos criminosos se riem dessas pinturas fantásticas do inferno, mas não ocorre o mesmo com a dor moral que o condenado suporta depois da morte física. Orai por mim, para que o desespero não se apodere de mim. Eu vos agradeço pelo objetivo que me fizeste entrever, o objetivo glorioso ao qual sei que chegarei quando estiver purificado. Sofro muito, entretanto parece-me que meu sofrimento diminui. Não posso acreditar que no mundo dos espíritos a dor se diminua, porque ela se habitua, pouco a pouco. Não compreendo que as vossas boas preces aumentaram as minhas forças, e se as minhas dores são as mesmas, a minha força sendo maior sofro menos. Meu pensamento se transfere para a minha última existência sobre as faltas que evitaria se soubesse orar. Hoje compreendo a eficácia da prece. Compreendo a força das mulheres honestas e piedosas e fracas segundo a carne, mais fortes pela fé. Compreendo esse mistério que os pseudo-sábios da terra não compreendem. Prece. Só essa palavra excita a risada dos espíritos fortes. Eu os espero no mundo. Quando o véu lhes oculta a verdade e se lhe rasgar para eles, a seu turno, virão a posternar aos pés do Eterno que conheceram e ficarão felizes em se humilharem para se isentarem dos seus pecados e crimes. Compreenderão a virtude da prece. Orar é amar, amar é orar. Então eles amarão o Senhor e lhe dirigirão as suas preces de amor e reconhecimento, e regenerados pelo sofrimento, porque deverão sofrer. Pedirão como eu para ter força e espiar e de sofrer. E quando terão cessado de sofrer, orarão para agradecer ao Senhor pelo perdão que mereceram por sua submissão e resignação. Oremos, irmão, para me fortificar mais. Obrigado pela tua caridade, porque eu estou perdoado. Deus me livrou da visão das minhas vítimas. Ó, meu Deus, sedes bendito durante a eternidade pela graça que me concedeis. Meu Deus, sinto a enormidade dos meus crimes e do meu precipito diante da vossa onipotência. Senhor, eu vos amo de todo o meu coração e vos peço a graça de sentir-me quando a vossa vontade me enviar sobre a terra para sofrer novas provas, para ir ali, missionário da paz e da caridade, ensinar as crianças e pronunciar o vosso nome com respeito. Peço-vos poder ensiná-las a vos amar, a vós, Pai de todas as criaturas. Obrigada, meu Deus. Sou um espírito arrependido e o meu arrependimento é sincero. Eu vos amo tanto quanto o meu coração tão impuro possa compreender esse sentimento, pura emanação da vossa divindade. Irmão, oremos porque o meu coração transborda de reconhecimento. Eu estou livre, quebrei os meus ferros, não sou mais um condenado, sou um espírito sofredor e arrependido, e gostaria que o meu exemplo pudesse deter no limiar do crime todas as mãos criminosas que vejo prestes a se levantarem. Detei-vos, irmãos, detei-vos, porque as torturas que vos preparais serão atrozes. Não credes que o Senhor deixará sempre tão prontamente dobrar-se pela prece de seus filhos, senão séculos de tortura que vos esperam. São séculos de tortura que vos esperam. O guia do médium. Dizes que não compreendes as palavras do Espírito. Dá-te conta de tua emoção e do seu reconhecimento ao Senhor. Ele não crê poder melhor exprimi-lo e testemunhá-lo que tentando deter todos esses criminosos que ele vê e que não podes ver. Ele queria que as suas palavras chegassem a eles e que o que eu não te disse, porque eu ignoro ainda, é que lhe será permitido começar as missões reparadoras. Irá junto de seus cúmplices procurar inspirar-lhes o arrependimento e introduzir em seus corações o germe do remorso. Algumas vezes, veem-se sobre a terra pessoas tidas como honestas, virem aos pés de um padre acusar-se de um crime. É o remorso que lhes dita a confissão das faltas, e se o véu te separa do mundo invisível que se erguesse, verias frequentemente um espírito que foi cúmplice ou instigador de um crime, vir, como fará Jacques Lactor, procurar e reparar a sua falta, inspirado ao remorso do espírito encarnado. Teu guia protetor. O médium de Bruxelas, que recebera a primeira manifestação de Latour, mais tarde recebeu a comunicação seguinte. Nada
mais temais de mim. Eu estou mais tranquilo, mas sofro ainda. Não obstante, Deus teve piedade de mim, porque me viu o meu arrependimento. Agora sofro por esse arrependimento que me mostra a enormidade das minhas faltas. Se eu tivesse sido bem guiado na vida, não faria todo o mal que fiz, mas os meus instintos foram reprimidos e eu lhes obedeci, não tendo nenhum freio. Se todos os homens pensassem em Deus, ou pelo menos se todos os homens nele crescem, semelhantes crimes não se cometeriam mais. Mas a justiça dos homens é mal concebida. Por uma falta algumas vezes leve, o homem é fechado numa prisão, que sempre é um lugar de perdição e de perversão. Dali sai completamente perdido pelos maus conselhos e maus exemplos que auriu. Se, entretanto, a sua natureza é bastante boa e forte para resistir ao mau exemplo, saindo da prisão, todas as portas estão fechadas, todas as mãos se retiram diante dele, todos os corações honestos os repelem. Que lhe resta? O desprezo e a miséria. O abandono e o desprezo. Se é que o assistem nas boas resoluções para retornar ao bem, a miséria impele para tudo. Também ele, então, despreza o seu semelhante. Odeia-o e perde toda a consciência do bem e do mal, uma vez que se vê repelido, e que ele, todavia, tomar a resolução de retornar-se, o homem honesto, para proporcionar o necessário, rouba e mata por vezes e depois é guilhotinado. Meu Deus, no momento em que minhas alucinações vão me retomar, sinto a vossa mão que se estende sobre mim. Sinto a vossa bondade que me envolve e me protege. Obrigada, meu Deus. Na minha próxima existência, empregarei a minha inteligência, meu bem, para socorrer minha inteligência, o meu bem, para socorrer os infelizes que sucumbiram e preservá-los da queda. Obrigada a vós que não repugnais comunicar comigo, não temais e vedes que não sou mau. Quando pensardes em mim, não vos representeis o retrato que fizestes de mim, mas representai-vos uma pobre alma desolada, que vos agradece a vossa indulgência. Adeus. Evocai-me ainda e orai a Deus por mim. Latour. Estudo sobre o espírito de Jacques. Não se pode desconhecer a profundidade, a alta importância de algumas palavras que essa comunicação encerra. Além disso, oferece alguns dos aspectos do mundo dos espíritos castigados, acima do qual, entretanto, se entrevê a misericórdia de Deus. A alegoria mitológica de Eumênides não é tão ridícula quanto se o crê, e os demônios carrascos oficiais do mundo invisível, que a substituem na crença moderna, são menos racionais, com seus cornos e seus refocados, porque essas vítimas servindo elas mesmas para o castigo dos culpados. Admitindo-se a identidade do espírito, admirar-se-á, talvez por uma mudança tão rápida do seu estado moral. Foi assim que fizemos notar, uma outra ocasião, que é frequentemente mais recursos de um espírito brutalmente mau naquele que é dominado pelo orgulho ou que esconde os seus vícios sob o manto da hipocrisia. Esse pronto retorno melhores sentimentos indica uma natureza selvagem, mais selvagem que perversa, a qual não falta-se nenhuma boa direção. Comparando a sua linguagem com a de um outro criminoso mencionado diante, sobre o título de Castigo pela Luz, é fácil ver qual dos dois é o mais avançado moralmente, apesar da diferença da sua instrução e de sua posição social. Um obedecia a um instinto natural da ferocidade, uma espécie de superexcitação, ao passo que o outro punha na interpretação de seus crimes a calma e o sangue frio de uma lenta e perversante condenação. Depois da sua morte, afrontava ainda o castigo por orgulho. Ele sofre, mas não quer nisso convir. O outro foi domado imediatamente. Pode-se assim prever qual dos dois sofrerá por mais tempo. Eu sofro, diz o espírito de Latour, desse arrependimento que mostra a enormidade das minhas faltas. Há aí um pensamento profundo. O espírito não compreende realmente a gravidade dos seus delitos, senão quando se arrepende. O arrependimento traz o pesar, o remorso, o sentimento doloroso e a transição do mal ao bem, da doença moral e a saúde moral. É para disso escapar dos espíritos perversos que se obstinam contra a voz da sua consciência, como esses doentes que recusam o remédio que deve curá-los, procuram se iludir, se atordoar, persistindo no mal. Latour chegou a esse período em que o endurecimento acaba por ceder, o remorso entrou em seu coração. O arrependimento seguiu, compreende a extensão do mal que fez, e vê a sua objeção e sofre com ela. Eis porque disse, eu sofro desse arrependimento. Em sua precedente existência, deve ter sido pior do que nesta, porque se tivesse arrependido como fez hoje, sua vida seria melhor. As resoluções que tomou agora influirão a sua vida sobre a terrestre futura, a que acabou de deixar, por criminosa que seja, marcou-lhe uma etapa de progresso. É mais provável que antes de começar lá na erraticidade, um desses maus espíritos rebeldes e obstinados no mal, como vem tantos? Muitas pessoas perguntaram que proveito se pode tirar das existências passadas, uma vez que não se lembram nem do que foram nem do que fizeram. Esta questão é completamente resolvida pelo fato de que, se o mal que cometemos está apagado e se dele não resta nenhum traço do nosso coração, a sua lembrança será útil, uma vez que não temos com que nos preocupar.
Quanto àqueles das quais não estamos inteiramente corrigidos, conhecemos-los pelas nossas tendências atuais. Sobre estas é que devemos levar toda a nossa atenção. Basta saber o que somos, sem que seja necessário saber o que fomos. Se considerarmos as dificuldades que há na existência para a reabilitação do culpado, por maior que seja o seu arrependimento, as reprovações da qual se torna objeto, devemos bem dizer a Deus por lançar um véu sobre o passado. Se Latour fora condenado a tempo e se tivesse pago, seus antecedentes fariam-no rejeitando a sociedade. Quem quereria, apesar de seu arrependimento, admiti-lo em sua intimidade? Os sentimentos que ele manifesta hoje como espírito nos dão a esperança de que em sua próxima existência terrestre será um homem honesto, estimado e considerado. Mas supõe que saiba que foi Latour a reprovação de persegui-lo ainda. O véu, lançado sobre o seu passado, abre-lhe a porta da reabilitação. Poderá sentar-se sem temor e sem vergonha entre as pessoas mais honestas. Quantos há que gostariam a todo preço de apagar a sua memória de homem certos anos de sua existência? Que se encontre uma doutrina que se concilie melhor com ela a justiça e a bondade de Deus. De resto, essa doutrina não é uma teoria, mas um resultado de observações. Não foram os espíritos que imaginaram. Elas viram e observaram as diferentes situações nas quais se apresentavam os espíritos, procuravam explicá-las, e dessa explicação saiu a doutrina. Se aceitaram, foi porque ela resultou de fatos e precedeu-lhes mais racional que todas elas emitidas até hoje sobre o futuro da alma. Não se pode recusar a estas comunicações um ato de ensino moral. O espírito não pode ser ajudado em suas reflexões, sobretudo na escolha de suas expressões, por espíritos mais avançados. Mas, semelhante caso, esses últimos não assistem senão na forma e não no fundo, e não coloca jamais o espírito inferior em contradição consigo mesmo. Pudera poetizar em Latour a forma de arrependimento, mas não lhe teriam feito exprimir o arrependimento contra a sua vontade, porque o espírito tem o seu livre-arbítrio. Eles viam nele o germe de bons sentimentos e por isso ajudaram-no-se a expressar-se, e por aí contribuíram para desenvolvê-los, ao mesmo tempo que chamaram sobre ele a consideração. Que há de mais comovente, de mais moral, de natureza, a impressionar mais vivamente do que o quadro deste grande criminoso arrependido, exalando o seu desespero nos seus remorsos, que no meio das suas torturas, perseguido pelo olhar incessante de suas vítimas, e eleva o seu pensamento a Deus para implorar a sua misericórdia? Não é um salutar exemplo para os culpados? Compreende-se a natureza de suas angústias? Elas são racionais e terríveis, embora simples, sem encenação fantasmagórica. Poder-se admirar, talvez, de uma grande mudança um homem como Latour. Mas por que não se arrependeria? Por que não haveria nele uma corda sensível vibrante? O culpado seria, pois, para sempre voltado ao mal? Não chega um momento em que a luz se faz em sua alma? Esse momento chegara para Latour. Está precisamente aí o lado moral das suas comunicações. É a inteligência que ele tem da sua situação, dos seus lamentos, projetos, reparação, que são eminentemente instrutivos. Que se acharia o extraordinário se Latour arrependesse sinceramente antes de morrer e se dissesse, antes que o disse depois? Disso não se tem numerosos exemplos. Um retorno ao bem antes da sua morte passaria aos olhos da maioria os seus semelhantes por fraqueza. Sua voz, além túmulo, é a revelação do futuro que nos espera. Está na verdade absoluta quando disse que o seu exemplo é mais próprio para conduzir os culpados que a perspectiva das chamas do inferno, mesmo no patíbulo. Porque, pois, não lhes ministrar o sentimento nas prisões? Isso ali faria refletir mais de um. Assim como disso já vemos vários exemplos. Mas como crer na eficácia das palavras de um morto quando se crê em si mesmo que tudo acabou quando se está morto? Um dia, entretanto, virá em que se reconhecerá esta verdade, que os mortos podem vir entre os vivos. Há várias outras instruções importantes para se retirar das suas comunicações. É primeiro a confirmação desse princípio de eterna justiça que o arrependimento não basta para colocar o culpado na classe dos eleitos. O arrependimento é o primeiro passo para a habilitação que chama misericórdia de Deus e é o prelúdio do perdão do encurtamento dos sofrimentos. Mas Deus não absolve sem condição. É necessária expiação sobretudo a reparação, e é o que Latour compreende que se prepara. Em segundo lugar, comparando-se esse criminoso ao ato de Castelnaudary, acha-se uma grande diferença no castigo que lhes é infligido. Nesse último, o arrependimento foi ditado por consequência a pena mais longa. Essa pena, por outro lado, foi quase material, ao passo em que Latour o sofrimento é mais moral. É como dissemos mais acima, a inteligência era bem menos desenvolvida num que no outro. Então é necessário alguma coisa que se possa atingir os seus dois obtusos. Mas as penas morais não são menos pungentes para aquele que chegou ao grau requerido para compreendê-las.
Então se pode julgá-los pelas queixas que lá tu exala. Não é a cólera, é a expressão dos remorsos. Logo em seguida, o arrependimento do desejo de reparar, a fim de avançar. Ai, acho que nós vamos terminar esse capítulo na próxima semana. Falta só um. Um beijo.